Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gente, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, que vocês nem imaginam. Eu estava vindo no caminho e eu pensei que não ia dar tempo, porque a Dutra, estava vindo na Dutra, peguei trânsito, mas só que eu não sabia que agora para pegar Fernão Dias tem que ir pela Vila Maria, né? E eu não sabia que estava assim. Por conta disso me atrasei, peço perdão para a igreja. Quantos podem me perdoar? Diga amém. Amém. Mas eu estou feliz que deu tudo certo. Vim ali no carro intercedendo e o Senhor ouviu a minha oração e me trouxe para conhecê-los essa noite. Então eu estou muito feliz. Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu quero pregar sobre ela hoje no tema ao qual fora destinado, sobre identidade. Porém, eu quero falar sobre esse tema no livro de Ruth. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ruth. E enquanto você procura, eu quero aproveitar para agradecer a Deus pela vida da pastora Érica. Deus abençoe a senhora. A pastora Érica nos fez tão gentilmente o convite. Que o Senhor te guarde, pastora. Que o Senhor te faça resplandecer sobre este lugar. Não apenas a senhora, mas também o seu esposo. E saiba que para mim estar aqui pela primeira vez é uma honra. E obrigada pela confiança, viu? Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Quantos acharam livro de Ruth? Diga, eu amo a Bíblia. Ah, não, está muito fraco, vou esperar mais um pouco. Depois do livro de Juízes, você vai encontrar o livro de Ruth. Enquanto você procura, eu também quero agradecer a Deus pela vida dessas mulheres bonitas que estavam aqui louvando ao Senhor. Vocês estão muito bonitas. E eu estava ali sentada e eu falei, que igreja que tem mulher bonita. Que Deus abençoe vocês, viu? É uma honra conhecê-las essa noite. Deus abençoe e guarde esse grupo em nome de Jesus. Quantos acharam? Diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 3, verso também de número 3, que diz assim: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Agora, abra comigo no capítulo de número 1, no verso de número 19. Capítulo 1, verso de número 19, que diz assim: assim, pois, foram-se ambas até chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque com grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nenhum ambiente pode ter poder de mudar a sua identidade. Agora diga assim: no ambiente de tristeza, você é a mesma. Diga, no ambiente de alegria, você continua sendo a mesma. Agora olha para ela e diga assim: você tem identidade. Diga para ela, Deus te deu uma identidade. E se tem alguém que acredita, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Você tem uma identidade e o ambiente não vai mudar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Irmãos, quando eu falo sobre o livro de Ruth, eu estou falando sobre um livro muito conhecido do Antigo Testamento, mas também sobre um livro um pouco conflituoso, porque nós vamos perceber que esse texto, ou a história que o texto nos conta, vai se passar na época dos juízes. E esse período nada mais é que o período onde o povo de Israel tinha uma inconstância na sua fé. A Bíblia diz que outrora eles serviam a Deus e outrora eles deixavam de servir ao Senhor. Ao ponto de, por diversas vezes, o autor do livro escreveu uma frase dizendo: e voltou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Se você ler atentamente o livro de Juízes, você vai ver que em quase todos os capítulos essa frase vai estar escrita. Porque o povo, quando deixava de servir a Deus, Deus fazia com que os seus inimigos viessem contra eles, ganhassem a guerra, e fazia com que os israelitas agora passassem a servi-los. E quando eles serviam essa nação estrangeira, a Bíblia diz que Deus fazia que essa servidão fosse tão dura, ao ponto do povo se lembrar deles. Ou melhor, ao ponto do povo se lembrar dele. E quando o povo se lembrava, Deus então escolhia alguém como libertador ou como juiz para livrar o povo daquela situação. Foi assim com Débora, foi assim com Eude, foi assim com Gideão, foi assim com Sansão e com tantos outros homens da Bíblia. Mas nós vamos perceber que Deus só fazia isso para que o povo se atentassem, que eles estavam perdendo a sua identidade. Então Deus precisava feri-los para fazê-los lembrar que em Deus eles tinham identidade de filho. Agora perceba comigo que aquela época foi uma época em que dentro de uma grande nação havia um pequeno remanescente que decidia ouvir a voz do Senhor. Esse pequeno remanescente habitava em Belém de Judá, lugar onde as pessoas até aquele momento ainda ouvia e fazia e cumpria os mandamentos de Moisés. Então era mais ou menos o que aconteceu na época de Noé no livro de Gênesis, onde a Bíblia diz que uma nação havia perdido a sua identidade em Deus. Então Deus vai levantar Noé como pregador daquela época, e a mensagem que Noé traz na sua boca é de que quem não se arrependesse e retomasse em Deus a sua identidade, iria morrer, porque iria chover e um dilúvio aconteceria. Deus dá as estratégias para Noé. Noé constrói uma arca conforme a palavra de Deus. Só que chega um tempo em que Deus decide que chegou a hora de Noé e a sua família entrar na arca. Então Deus dá para ele uma direção, e a direção é: Noé, você vai entrar na arca com a sua família, com as suas noras e os seus filhos. Mas antes de você entrar, você vai colocar um animal de cada espécie que eu lhe disser na arca. Quando esse casal entrar, você e a sua família também vai entrar. E há de ser que eu vou fechar a porta da arca. Quando eu fechar essa porta, quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fecha a porta. E quando Deus fecha a porta, é um indício de que Deus, até aquele momento, tinha dado oportunidade para alguém se arrepender e retomar a sua identidade nele. Mas como as pessoas não quiseram, Deus fecha a porta da arca. E a Bíblia diz que agora não tem mais como abri-la. E só está lá dentro quem tem identidade em Deus.
E talvez você vai dizer para mim, irmã Aline, os animais têm identidade em Deus. E eu vou olhar para você e vou dizer que a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Os animais são criação de Deus, e é por isso que eles também estavam dentro da arca. Mas sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que o fato de ter alguém com a identidade em Deus fez essa pessoa salvar não apenas ela, mas como toda a família dela. Porque no meio de uma nação que não queria ouvir a voz de Deus, Noé decidiu se posicionar. A guisa de introdução, Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: o fato de você ter uma identidade em mim e estar na minha casa ouvindo a minha voz, o Senhor está dizendo: você e a sua casa não vai se perder, porque a porta da arca vai permanecer com a porta aberta. Eu vou traduzir isso aqui para alguém entender. Deus está dizendo, porque tem alguém posicionado, entendendo que é meu filho, o diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar nos teus filhos, o diabo não vai fazer bagunça no teu casamento, porque tem alguém que entendeu que tem uma identidade em Deus. E quando eu tenho identidade em Deus, eu sou filho. E quando eu entendo que eu sou filho, eu também entendo que o meu pai cuida de mim, mas também cuida da minha casa. Hoje Deus está dizendo: eu não cuido só de você, eu cuido de você e eu cuido da tua casa, eu cuido de você e eu cuido dos seus filhos, eu cuido de você e eu cuido da tua parentela. O céu está dizendo essa noite: ninguém vai se perder, porque tem um Deus que cuida. Tem um Deus que cuida. Mas talvez você vai olhar para mim e dizer: irmã Aline, mas o meu marido está dentro de um bar e Deus está dizendo: eu cuido. Você vai dizer: irmã Aline, os meus filhos se envolveram com as drogas e Deus está dizendo: eu cuido. Você vai dizer: mas na minha parentela tem mulher que está se prostituindo, mas Deus está dizendo: há alguma coisa impossível para mim. Deus ainda entra dentro de bar, Deus ainda visita a porta da biqueira, Deus ainda desce quando Ele quer para salvar alguém. E Deus está dizendo: se prepara, eu vou inaugurar um período de salvação dentro da tua casa. Ninguém vai se perder. Olha para quem está do seu lado e diga: ninguém se perde. Pega na mão dela, balança ele e diga: ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Deus está cuidando. Ninguém se perde. Aleluia. Olha para cá. Mas no meio desse período difícil, onde as pessoas tinham uma vida de inconstância espiritual, a Bíblia diz que havia uma família que habitava em Belém de Judá. Diga comigo: Belém de Judá. O nome do marido era Elimeleque, o nome da esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. O primeiro capítulo do livro de Ruth vai dizer que essa família habitava em Belém de Judá. Só que de repente, chegou um período de fome para quem mora em Belém de Judá. E então Elimeleque, que era alguém que tinha posses em Belém de Judá, decide sair de lá e ir acampar ou morar em Moabe. Aí a Bíblia diz que ele pega a sua esposa
ele pega os seus filhos, ele pega tudo que ele tem, e ele sai de Belém de Judá, e vai em direção a Moabe. Olha para cá, ele não precisava sair de Belém de Judá para ir para Moabe. Só que o medo que está dentro do coração dele é tão grande, que aos olhos dele ele está dizendo: quando a fome bater, quando o período de fome bater, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter comida sobre a mesa, eu não vou ter como alimentar os meus filhos. Então eu não vou passar esse período em Belém de Judá. Eu vou pegar o que eu tenho, como eu tenho dinheiro, e eu vou sair de Belém de Judá e eu vou para Moabe, porque em Moabe eu passo uma temporada. Quando o período de fome em Belém de Judá passar, eu saio de Moabe e eu volto para Belém de Judá. Ele teve um excelente pensamento, mas a única coisa que ele não teve, pastora, foi identidade de filho. Porque a Bíblia diz que ele sai de Belém de Judá e vai para Moabe sem pedir orientação para Deus. Ele sai do lugar dele sem pedir permissão para Deus. E a Bíblia diz que o fato dele sair sem falar primeiro com Deus vai fazer com que quando ele chegue em Moabe, passa-se um tempo, ele morre. Passa-se mais um período, morre um filho. Passa-se outro período, vai morrer outro filho. Porque eles saíram do lugar que não deveria ter saído, sem pedir a permissão de Deus. Posso liberar algo sobre a sua vida essa noite? Deus está dizendo: eu não te dou permissão para sair de Belém de Judá para ir para Moabe. Quem está em Moabe está olhando para quem está em Belém e está dizendo: vem para cá porque eu estou produzindo, vem para cá porque eu estou plantando e estou colhendo, vem para cá porque as coisas estão dando certo. Só que nessa noite o Senhor me arrancou de Arujá para dizer para alguém: não é porque o plano está dando certo na vida dele que vai dar certo na sua também. Hoje Deus está dizendo: você não é qualquer um, você não é todo mundo. É por isso que eu não te dou permissão para sair de Belém de Judá, porque Belém de Judá é casa do pão, mas Moabe é abrigo disfarçado de morte. Satanás está querendo tirar você e a sua família da casa do pão para te levar para um abrigo disfarçado de morte. Só que hoje Deus está dizendo para alguém: toda obra de encantamento, todo espírito de engano que está soprando no ouvido de alguém e está dizendo: sai do seu lugar e vai para lá. Deus está dizendo: eu estou paralisando e calando essas vozes hoje. Você não vai entrar no abrigo que Satanás quer que você entre. Deus está dizendo: a tua família não vai morrer, a tua família não vai ser destruída. Permaneça em Belém de Judá. Olha para quem está do seu lado e diga assim: permaneça em Belém. Agora diga assim, mesmo sem entender: permaneça em Belém. A situação em Belém não está favorável, mas Deus está dizendo: permaneça lá, porque enquanto você estiver em Belém tem cuidado, enquanto você estiver em Belém tem proteção, enquanto você estiver em Belém tem pão na mesa. Pastor, sabe qual é o mal de Elimeleque? É que ele está achando que Belém é padaria. E quando eu falo de padaria, pastora, se a senhora for na padaria fora do expediente,
Não vai faltar o pão. Eu vou repetir isso aqui até alguém entender. Não vai faltar o pão em Belém de Judá. As coisas podem até estar difícil em Belém de Judá, eles podem até estar passando por crise, mas Deus está dizendo: não vai faltar o pão na mesa. Me dá o pão. Aleluia. Não vai faltar o pão na mesa. Não vai faltar o pão na mesa. Se você entender isso aqui, eu já saio dessa igreja essa noite feliz, porque no quarto simpósio de mulheres, Deus está dizendo para quem tem identidade dentro e fora de crise: não vai faltar o pão na mesa. Aleluia. Olha para cá. Eles vão e eles desobedecem a Deus, porque eles não pedem permissão para o Senhor. Quando eles chegam, Noemi perde o marido, perde um filho e perde o outro filho. Aí no verso de número 5, ela vai dizer assim, que ela está desamparada, porque não tem mais homem dentro da casa dela. E então ela decide tomar uma atitude. E a atitude dela é: vou conversar com Ruth, vou conversar com Orfa e vou falar para elas que elas precisam voltar para a casa dos pais. Porque ainda que se eu casasse com alguém e tivesse filhos, esses filhos não teriam como crescer para se casar com elas. Então vou dar a elas o direito de voltar para a casa dos pais. Aí a Bíblia diz que ela senta com as meninas, com as suas noras, conversa com elas, coloca a pauta na mesa. Só que de repente, nós vamos ver duas atitudes no mesmo ambiente. Primeira atitude é a atitude de Orfa. A Bíblia vai dizer que ela ouve o que Noemi fala. E que então de repente ela beija Noemi, ela abraça Noemi, ela chora com Noemi, mas o texto diz que ela sai. E eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que têm facilidade, pastora, de sair da nossa mesa. O texto está dizendo que ela abraça, mas ela sai. No momento em que mais Noemi precisava dela, ela beija e ela sai. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm gratidão por aquilo que nós fazemos por ela. Só está do nosso lado enquanto a gente pode servir. Só está do nosso lado enquanto a gente pode oferecer alguma coisa. Mas quando ela percebe que não tem mais o que ser extraído de nós, a Bíblia diz que ela levanta da mesa e ela decide ir embora. É mais ou menos o que Judas faz com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está instituindo o culto de Santa Ceia. De repente Jesus pega o pão, molha no vinho e entrega para Judas. E Jesus vai dizer: o que você tiver que fazer, fazei depressa. A Bíblia diz que ele pega o pão e sai para trocar Jesus por 30 moedas. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Nós precisamos aprender que tem gente que vai começar conosco, mas não vai terminar conosco. E se essa pessoa tiver que se levantar da nossa mesa para ir embora, nós precisamos ser maduras e maduros para aceitar quem não tem que continuar do nosso lado. Porque tem gente que vem para perto, nós ajudamos, a gente investe, e na hora que nós olhamos e falamos: agora vai dar certo, a pessoa é a primeira a se levantar e sair da nossa mesa para ir embora. Mas hoje Deus está dizendo: é melhor você ter uma mesa com menos pratos em cima do que você ter um falso ou um fofoqueiro, um mentiroso sentado do teu lado. Deus está dizendo
dizendo: deixa as órfãs se levantarem e ir embora, porque a partir de hoje Deus vai te revelar quem é para estar do teu lado e quem não é para estar com você. Deus vai te mostrar o caráter das pessoas que têm sentado do teu lado na mesa. Eu tenho um recado para quem está ouvindo essa palavra, e o recado é: as órfãs não vão permanecer na mesa de quem tem identidade. As órfãs não vão permanecer na mesa de quem teme a Deus. Deus está dizendo: se prepara, porque tem gente que vai começar a se levantar para ir embora da tua vida, e quando essa pessoa for embora, não precisa chorar, é o próprio Deus tirando de perto de você. Órfã vai embora. Órfã vai ter que se levantar para ir embora. Chega da gente congregar do lado de pessoas que querem segurar na nossa mão, pastora, enquanto a gente tem para oferecer, e quando não tem mais, pega as suas coisas e vão embora. Hoje Deus está dizendo: quem quiser se levantar para ir embora pode ir, porque as órfãs vão começar a se revelar na casa. Não vai permanecer o falso, não vai permanecer o mentiroso, não vai permanecer o fofoqueiro, o caráter que você não conhece. Deus conhece. Se prepara, Deus vai limpar a mesa da tua casa. Está preparada, porque o Espírito Santo já desceu com um pano na mão e um veja para dizer: eu estou começando a limpar a mesa da tua casa. Quem não é para entrar lá não vai entrar, quem não é para ficar do teu lado não vai ficar. Deus vai fazer uma limpeza. É mandeiravácia. Pessoas que ajudam hoje, mas amanhã estão falando mal. Deus está dizendo: vai embora. Pessoas que seguram na mão e dizem: eu estou contigo, pastor, mas depois faz reunião em cima na mesa de casa, coloca obreiro para sentar, para falar mal do pastor, para falar mal de quem fez, para falar mal de quem não fez. Deus está dizendo: se não tem identidade, não vai permanecer sentado na mesa, porque as conversas que você não ouve, Deus ouve. Deus está dizendo: eu vou fazer uma limpeza. Se prepara, tem gente que vai se levantar para ir embora. Alamandeiravácia. Ebidacabaiaçúria. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Edecamaiacergia. Alamandecamando riamaiaçúria. Órfã é daquele tipo de pessoa, pastor, que todas as vezes que vai embora tem experiência em levar um pedaço da gente. E pessoas que fazem isso são pessoas que conseguem destruir a nossa identidade em Deus. Mas nessa noite eu quero declarar, debaixo da autoridade de ministra da palavra do Senhor: até aqui alguém entrou, até aqui alguém te deixou quebrada, mas Deus está dizendo: a partir de hoje eu te coloco por inteira de novo. Chega das pessoas entrarem e bagunçarem a tua vida, a sua identidade emocional, espiritual e física vai ser inteira em Deus. Deus te trouxe para te completar essa noite.
Olha para a irmã que está do seu lado e diga: Deus vai completar essa área. Diga: Deus vai completar essa área. Ele sabe, Ele vai completar, Ele vai fazer. Aleluia. Só que em contrapartida, a Bíblia vai dizer que Orfa decide voltar, mas Ruth decide ficar. Só que Noemi é alguém que perdeu a identidade em Deus, ao ponto dela olhar para Ruth e dizer assim: Ruth, volta para a casa do seu pai. E Ruth olha para ela e diz: eu não vou, eu vou ficar com você. E ela insiste mais 2 vezes para Ruth voltar. Só que Ruth fala com ela firmemente: eu não vou, eu vou ficar com você. Aí no verso de número 16, eu acredito que Ruth se cansa. Aí Ruth vai dizer assim para ela: não insista para que eu te deixe ou me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava dizendo: eu não vou ficar por aquilo que você pode me oferecer, eu não vou ficar por aquilo que você pode fazer, eu não vou ficar porque eu estava na tua casa, não. Eu vou ficar, Noemi, porque antes de ser fiel, primeiro eu sou fiel ao seu Deus. Ela estava dizendo: antes de ser fiel a você, primeiro eu tenho uma identidade com o seu Deus. Então eu não vou sair, eu não vou me afastar, eu não vou voltar. Olha para cá, diga assim comigo: se tem uma infiel para voltar, tem uma fiel. Agora diga assim: primeiro ao meu Deus, depois a mim. Agora diga assim: que vai ficar. Deus está dizendo para alguém: enquanto tem Orfa para voltar, tem Ruth para ficar. Enquanto tem Orfa para voltar, tem Ruth para pegar na mão de alguém e dizer assim: vamos comigo, porque eu não te largo, eu não te deixo. Se a gente tiver que passar por situações difíceis, vamos passar juntas, mas eu vou com você até o final, porque eu não abro mão do propósito que Deus tem com você. Deus está dizendo: as Orfas vão se levantar para ir embora, mas em contrapartida, as Ruths vão começar a se levantar para ficar do teu lado e para mostrar que tem lealdade a mim e lealdade a você. Deus vai trazer, Deus vai aproximar pessoas que são leais a você. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Tem alguém que pode levantar a mão para dar um glória? Se tem gente infiel para voltar, tem gente leal que vai se levantar para segurar no teu braço, para não te deixar parada e para ir com você até o final. Ruth vai se levantar, tem obreiro bom que vai se levantar, tem irmã boa e leal que vai se levantar, tem pessoas fiéis que vão se levantar na casa de Deus. O texto diz que Ruth fica e que agora elas decidem voltar para Belém de Judá, porque Noemi ficou sabendo que Deus voltou a abençoar o povo em Belém. Só que olha que interessante, quando elas estão chegando perto dos portões da cidade de Belém, tem um grupo de mulheres que vai sair para dizer assim: Noemi está diferente, Noemi não é a mesma. O que está acontecendo com ela? A feição dela mudou. E a Bíblia diz que Noemi olha para elas e diz: olha, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, porque a mão do Senhor se voltou para mim. Com mão cheia eu saí,
com mãos vazias eu estou voltando, porque o Senhor tem me afligido. Quando ela diz isso, pastor, eu fico imaginando na guerra espiritual que é para a gente voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Porque quando Noemi sai de Belém de Judá, não tem ninguém no portão para dizer: não vai não, Noemi, Deus falou para você não ir. Mas quando ela volta, que ela está quase entrando no ambiente da bênção, tem mulher para sair, olhar para ela e dizer: Noemi, você está diferente. É como se elas estivessem dizendo: Noemi, Belém de Judá não é mais o seu lugar. Aí Noemi cai na pilha delas e vai dizer assim: pois é, eu também acho que não é, porque agora meu nome não é mais Noemi, meu nome não é mais mulher agradável, meu nome agora é Mara, que significa mulher amarga. Só que eu imagino que Ruth estava do lado dela nessa hora, e que Ruth olhou para ela e deve ter dito: pastor, Noemi, elas podem até querer te fazer esquecer de quem você é, mas eu que passei quase 15 anos do seu lado em Moabe, eu conheço a sua identidade. Tampa os seus ouvidos, Noemi, e entra em Belém de Judá de novo. Hoje Deus está dizendo: para de deixar as vozes quererem enganar você, para de querer deixar algumas vozes querendo mudar a sua identidade. Deus está dizendo: eu sei como eu te chamei, e não é o ambiente da perda, não é o ambiente da aflição, não é o ambiente do medo que vai mudar o teu nome. Em Deus você tem uma identidade, em Deus você tem uma cultura, em Deus você tem um nome. Deus está dizendo: eu te conheço. Essa situação ruim não vai mudar teu nome. Você tem identidade. Pega as suas duas mãos e tampa os seus ouvidos assim, ó. Tampa eles aí agora. Em nome de Jesus, debaixo dessa atmosfera espiritual que está aqui essa noite, eu quero declarar sobre essa igreja que nenhuma voz de Satanás, que nenhuma voz maligna vai ter poder de fazer a igreja perder a identidade no meio da guerra, dentro e fora da guerra. Você é a mesma, você é o mesmo. Deus está dizendo: eu sei quem você é, e essas vozes de engano não vão roubar a sua identidade. Deus hoje está ungindo os ouvidos de alguém. Essa voz maligna vai ser paralisada agora. Esse demônio que tem se levantado para trazer engano sobre quem você é, está sendo quebrado, paralisado, aniquilado. Agora ninguém vai roubar sua identidade. Pega na mão da irmã que está do seu lado e diga assim para ela: se tiver que entrar em Belém de Judá de novo, diga para ela: tampa os ouvidos e entra, porque Belém de Judá é o ambiente da bênção. Deus quer que você se lembre que nele você tem uma identidade, porque Belém de Judá ainda é o ambiente da bênção. A casa de Deus ainda é o ambiente da bênção. Deus hoje está dizendo: em mim você tem identidade, eu vou te abençoar. Você não vai perder sua identidade. Você não vai mudar seu nome. Ederabarra.
passo e você não vai perder sua essência. Deus te conhece, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe quem é teu marido, Deus sabe a luta que você enfrenta, Deus sabe quem é aquela gerente dentro do teu serviço. Você vai ser crente aqui, você vai ser crente lá, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você tem identidade. Chega de Satanás querer roubar o nosso nome no nosso momento de fraqueza. A Bíblia diz que no jardim do Éden, quando Eva ouve a voz da serpente e ela e Adão pecam contra Deus, a Bíblia vai dizer que a serpente achou que tinha roubado a identidade do homem. Mas então nós vamos perceber que Deus vai fazer roupas de pele para eles, tira eles de dentro do jardim, pastor, mas não muda a identidade deles. A Bíblia vai nos dizer que eles até perdem o jardim, mas eles não perdem a identidade, porque uma vez filho, será para sempre filho. É por isso que o pecado não tem poder de nos fazer perder a identidade em Deus. É por isso que os nossos erros não têm poder de fazer perder a nossa identidade em Deus. Porque onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Irmã Aline, eu posso pecar todos os dias, eu posso errar a todo momento. Aí você já quer demais. Mas quando você errar, ou quando você pecar, o sangue de Jesus ainda tem poder para te purificar de todo pecado. João vai dizer que quando a gente erra, nós temos um advogado no céu que se chama Jesus. Deus está dizendo: você tem identidade, a sua identidade é de filho. Deus te chamou como filho, por intermédio de Jesus, nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Eu vou finalizar aqui. Olha para cá. A Bíblia diz que elas entram em Belém de Judá. E depois que Noemi entende quem ela é, nós não vamos ver nesse livro outro impedimento de fazê-la receber aquilo que Deus já tinha preparado para ela. O texto diz que Ruth começa a colher, porque ela chega no período da colheita. E ela vai para o campo de um homem que se chamava Boaz. Resumindo, esse homem gosta dela. Só que o período da colheita acaba, porque o período da colheita durava de 3 a 6 meses. Quando o período da colheita acaba, Ruth volta para casa. Só que Noemi olha para Ruth e diz assim: Ruth, é o seguinte, você vai trocar suas vestes hoje. Você vai se lavar, você vai se ungir, você vai se perfumar. E você vai colocar o vestido novo que está dentro do teu guarda-roupa. Você vai descer para a casa de Boaz. E há de ser que quando ele tiver terminado de comer e de beber, você vai entrar no quarto dele sem ele perceber. E você vai deitar nos pés dele. E ele vai saber o que ele tem que fazer com você. Quando ela fala isso, a Bíblia diz que Ruth então se prepara para descer para a casa de Boaz. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É como que Ruth, num período de luto, tem dentro do seu guarda-roupa um vestido de festas limpo. Sabe por quê? Naquela época, não eram as pessoas que lavavam as suas roupas como é no nosso tempo. Tinha uma pessoa específica para lavar a roupa das pessoas naquela época. Essa pessoa era conhecida como lavandeiro, porque o nome lavandeiro significa pisador. Ou seja, aquela pessoa lavava as vestes pisando em cima dela. Então essa pessoa colocava sobre os seus ombros uma bacia e ela passava no meio do campo gritando: tem alguém que tem vestes sujas? Tem alguém com roupas sujas para lavar? Se tiver, traz, porque eu vou lavar. Quando a pessoa tinha, a pessoa saía para fora
entregava as vestes que estavam sujas, o lavandeiro anotava o nome da pessoa no caderno, e então ele levava aquelas vestes para lavar. Os estudos dizem que o lavandeiro pegava o vestido, estendia sobre uma pedra, pegava o seu sabão, que era muito poderoso, passava naquelas vestes e pisava em cima delas. Quanto mais ele pisava, mais limpa a veste ficava. Quanto mais ele pisava, mais alvejada a veste ficava. Quando a veste então estava limpa e pronta, ele levava a veste para a pessoa e ele devolvia aquela veste. Mas o que me chama a atenção é que qual esperança, pastor, Ruth tinha no coração dela de guardar um vestido de festa limpo dentro do seu guarda-roupa. Eu fico pensando a que ponto ela chegou para num período de luto ela colocar a esperança em alguém de que Deus iria mudar a história dela, porque naquela época as vestes falavam pela pessoa. Quem estava em período de luto estava com vestido preto ou com vestes de pano de saco, só que ela tinha tanta fé em Deus que dentro do guarda-roupa dela tinha um vestido de festa limpo, porque ela sabia que veste nova era prenúncio de um novo tempo. Sabe o que eu quero te falar essa noite? Existe um lavandeiro no meio da igreja, e o nome desse lavandeiro é Jesus Cristo. É por isso que Isaías vai dizer que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E a pergunta de Jesus é uma só: tem alguém com vestes sujas essa noite? Porque se tiver, o lavandeiro desceu para lavar, o lavandeiro desceu para limpar. O sabão de Jesus ainda continua sendo o sangue dele, e ele está dizendo: lava as vestes, porque tem um novo tempo chegando. Lava as vestes, porque tem um período novo chegando. Jesus está dizendo: eu estou na casa para lavar as vestes de alguém. Eu desci essa noite como lavandeiro, e o lavandeiro está dizendo: a minha pedra já está posta sobre a igreja. Se alguém tiver vestes sujas, ele vai lavar, ele vai devolver limpa, porque tem um novo tempo chegando. Deus está dizendo: se preparem as mulheres da igreja Merave, porque tem um tempo novo chegando. Esse quarto simpósio será marcado, pastora Érica, por um novo tempo que Deus está trazendo sobre esse lugar. Haverá festa, haverá colheita, haverá um tempo novo, diz o Senhor. Se coloca de pé comigo essa noite. Eu preciso entregar o microfone, mas eu quero saber se tem alguém aqui que, ouvindo essa palavra, entendeu que o lavandeiro está na casa. Se tiver, faz assim com a sua mão, porque eu quero te conhecer. Jesus está dizendo: eu estou na casa e quero mudar o tempo da sua vida. Eu estou na casa e quero mudar esse ambiente de aflição, esse ambiente de perda, esse ambiente de dor. Deus está dizendo: se prepara, tem tempo novo chegando, tem tempo de novidade, tem tempo de festa, tem um tempo novo. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, mas ouvindo essa palavra, Deus tocou no seu coração, e você essa noite quer voltar a se reconciliar ou quer aceitar Jesus? Se tiver, faz assim com a sua mão para eu te conhecer. O lavandeiro está na casa, e o sabão dele também. Deus quer purificar as vestes de alguém. Tem alguém que entende que precisa de Jesus.
Se tiver, faz assim com a sua mão para nós te conhecermos. Como não tem, eu entendo. Se tiver, que Deus te dê uma nova oportunidade. E eu gostaria que você aplaudisse a Jesus bem forte essa noite.